Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. Antes de eu começar o conteúdo de hoje, sejam bem-vindos ao canal. Mais um vídeo aqui para falar sobre a multimídia da Stoway, só que agora na forma prática. Então, o vídeo vai ser um pouco longo porque eu vou mostrar todos os recursos base dela. Não vou mostrar tudo porque é bastante coisa, mas para vocês poderem conhecer, depois eu vou fazer mais conteúdo sobre os detalhes que ela tem para fazer, porque ela é bem mais versátil e prática de se mexer, digo, em recursos de operação. Então, carro está desligado. Vou ligar o carro aqui, porque eu quero que vocês vejam o tempo de inicialização dela. Porque você me perguntam, Max, demora muito para ligar, não sei o que e tal. Bora lá. Então, ó. Aí vocês vão tirar o tempo pela conclusão de vocês. Então, liguei o carro aqui, tudo beleza? Eu ainda vou trocar essa tela e ainda vou colocar uma tela secundária de inicialização. Então, esse boot aqui é normal do Android, eu posso colocar a logomarca e esse loading também é trocável. Eu posso fazer a modificação. Isso já é um ponto bem interessante, mas não vou falar isso nesse vídeo agora, tá? Ó, tela iniciada, não demorou nem 30 segundos, eu acredito eu. Pronto, ó, já iniciou, tá? Então, já está pronta para utilizar, certo? Então, o que muda dessa tela para outras telas, no caso, um exemplo da SSGO que eu gravei? Essa tela aqui, ela usa uma plataforma TS10, que é um dos modelos mais versáteis de telas hoje. A placa-mãe, né, no caso. Então, a primeira conclusão que eu tenho é um sistema muito mais eficiente, um processador mais eficiente, né? Então trabalha bem mais rápido, né? E faz bastante diferença na parte de software. Portanto, olha só. Primeiro ponto, o menu aqui, né? No caso do menu, tem o Bluetooth, né, o brilho, tem aqui o volume. No caso aqui, equalizador, limpa de memória. Posso limpar a memória aqui, ó. Olha lá. Vai dar o aviso, né, de memória, tudo mais. O idioma já está em português porque eu configurei, tá? Em configuração de idioma é bem simples. E olha só um ponto interessante. Vocês estão vendo aqui o ícone do Bluetooth com bateria? O que é isso aqui? Isso aqui é indicador de bateria do celular conectado, tá? Eu estou com um backup aqui na mão, que está conectado já, né, automaticamente. E ele mostra o nível de bateria desse telefone de backup. Beleza. Horário certinho, localização, tudo mais. Muito bem. E aí o que é legal dessa multimídia da Stoway? É que ela é mais limpa em relação a aplicativos, tá? Então, a aba de aplicativos temos aqui, ó. Tem umas 3 páginas apenas. Você pode ver que é bem, né, fluido aqui, tá? E aí, começamos aqui, ó. Assunto é basicamente a função de tema, tá? Para você pegar esses temas aqui, essa aba de tema recomendado ou mais novo, você tem que pagar. Então você seleciona o tema, paga, com QR Code e tudo mais, e o tema carrega no aparelho. Ah, Max, queria trocar o tema da própria tela. Tem? Tem. Vem aqui no perfil. Pronto, ó. Todos os temas estão aqui. Padrão. Então eu posso selecionar o tema que eu quiser aqui. Certo? Então, beleza. Selecionei o tema que eu quiser, já vai ficar aqui. Então eu vou colocar esse aqui, por exemplo. Ó. Pronto. Já carregou o tema aqui, ó. Né? Se não quiser esse tema, né, a gente vai lá de novo, né? A gente vai lá vai aqui no assunto. Vamos lá no perfil de novo. Poxa, eu não quero esse, eu queria o outro tema. Então tá aqui, ó. Eu não posso usar o outro tema que eu quiser aqui. Então vamos pegar um tema, por exemplo, aqui, deixa eu ver. Vamos trocar o tema aqui, ó. Vamos pegar um tema aqui. Pronto, esse aqui. Beleza. Fica mais fácil de vocês visualizarem. Legal, troquei o tema, tudo belezinha. Então tá aqui, ó. Hora, né, o horário, no caso, né, data e hora, tem música do Bluetooth, navegação e rádio. E aqui tá os aplicativos base. Um detalhe interessante, essa tela não tem o botão físico. O botão tá aqui embaixo, vocês estão vendo. Porque isso aqui eu coloquei. E eu vou mostrar já já para vocês. Então vamos voltar para os aplicativos aqui. Então, instalador de aplicativo externo, quando você tem um pendrive, quer instalar um aplicativo de forma externa. Essa do FunPlay aqui eu não vi ainda, eu vou ver agora com vocês. Ó, aplicativos for Car. Então, provavelmente é aplicativo que você pode baixar. Olha lá, CarMate. O CarMate aqui é um programa para, no caso, para chinês, tá? Eu não sei do que se trata. Então, não sei o que é. Ó, rádios online. Então, você tem, ó, bastante aplicativo aí disponível para baixar, tá? Então, isso daqui você pode baixar. É como se fosse uma Play Store da China, tá? Ajustes aqui, no caso, seriam as configurações. Vamos falar já sobre isso. O clima da onde eu tô, né? Pegando o meu GPS, que está embutido dele aqui offline, devidamente. Vamos, olha lá, já pegou aqui, ó, Mojimirim e tal, belezinha.
Aqui no caso é o testador de GPS, então ele mostra aqui como é que tá o sinal, ó, como é que tá a qualidade de sinal, como é que tá tudo certinho, né? Vamos sair aqui. Auxiliar, no caso aqui, é a parte de som, né? Então a gente pode mexer aqui. Aqui no caso não tem sinal de vídeo, não tem vídeo conectado, então não tem sentido. O Bluetooth, animação de inicialização aqui no caso é para fazer a adição de uma tela Android daquele boot que vocês viram do loading, né? Isso aqui eu vou falar depois sobre isso aqui, não é isso aqui, não é agora. Navegador Chrome, né? DSP aqui no caso é o equalizador, que tem bastante função aqui, ó, que você pode mexer no seu carro, certo? Temos aqui os arquivos, a fan aqui é a ventoinha, tá? Que ela tem a ventoinha integrada. Aí eu posso colocar sempre ligada, ligar de acordo com a temperatura. Eu deixei ligada direto porque não vai afetar o consumo da bateria. O explorador, serviço da Google, o manual, porque o manual dele não vem físico, vem só o manual aqui. Google Maps, música, no caso aqui é o player nativo dele. Então você pode pegar o seu pendrive, espetar e ouvir a música pelo player, certo? A Play Store, né, a lojinha, né, que a gente já está aí acostumado a ver, né? Então, a loja da Play Store, certo? Vamos fechar aqui. Eu bastei bastante coisa aqui, né? Ó, vocês podem ver aqui embaixo, ó, 5.1 de 8. Então vocês podem ver que a RAM, né, tem bastante RAM para trabalhar com folga. Vamos lá. Então aqui, aí beleza. Então Quick Pick aqui no caso, pintura rápida, né, no caso fotos rápidas, aqui do próprio aparelho. Então não vou mexer. A rádio, né? A rádio aqui já vai uma dica, tá? Eu vou deixar baixo aqui porque eu não posso tomar direito autoral. Já tem uma rádio gravada. Eu quero pegar uma outra rádio. Então vou pegar uma rádio aqui, acho que é 99.3, se não me engano. Deixa eu ver aqui se eu me lembro. Bom, supondo que seja essa aqui, tá? Toca aqui, ó. Ó, já salvou a rádio, tá? Então vocês podem salvar a rádio conforme vocês queiram, certo? Vamos lá. Aí temos volante. O aparelho suporta volante com, né, recursos de volante. O meu volante não tem esse recurso e meu carro não tem o CAN bus, que é aquela placa externa, um módulo externo que conecta com o volante. Então, se o seu carro tiver, conecta o CAN bus na tela e a tela reconhece o volante. Normalmente é isso, né? Ou outro tipo de protocolo também. Vídeo, reprodutor de vídeo, YouTube, coloração. Esse cor aqui, se eu não me engano, vai afetar o tema, tá? Então eu já testei aqui e o Waze não propriamente. O Link 5 ali, basicamente, é o Android Auto. Então, vamos lá. Quando abrir ele aqui, já estou com o meu backup aqui, certo? E aí muita gente pergunta, Max, eu queria colocar um aplicativo específico no Android Auto. Não dá, tá? Não dá por quê? Porque ele vai limitar o que está aqui, ó. E no próprio Android Auto, né, no caso as telas, né, você vai colocar os aplicativos que você quer ver. Que nem aqui, ó. Que aqui não vai mostrar, mas normalmente você consegue configurar os aplicativos que podem ser vistos aqui. Porém, nem todo vai entrar aqui, tá? E aí você vai ter que colocar os básicos, né? Então aqui no meu backup tá o Maps, o Spotify, telefone, configuração, né? Então o básico. Muito bem, vamos sair aqui. Deixa eu fechar aqui para não atrapalhar. Vou abrir a Wi-Fi, né, para poder mostrar mais recursos aqui para vocês. Beleza? Muito bem. E aí vamos à parte de configuração. Vamos às configurações do aparelho, tá? Vamos lá. Primeira coisa, o aparelho ele vem nativamente em idioma inglês, tá? Ô Max, eu quero trocar para português, como é que faz? A gente vai lá no menu aqui, vai em pessoal, né? Ou vai estar personal, provavelmente. Escolha de idioma. Tá lá, idioma de entrada, português do Brasil. Toca aqui, vai aparecer o inglês, né? Vai estar nativamente o inglês aqui. Toca em adicionar o idioma, procura Brasil aqui, né? Achou, adiciona, vai ficar inglês e português. Aí você põe no Brasil, pega o idioma inglês, vai ter umas bolinhas laterais aqui. Deixa eu mostrar para vocês poderem ver. Ó, quer ver? Ó? Vamos colocar aqui inglês, ó. Inglês. Eu voltei. Eu quero inglês. Eu quero inglês dos Estados Unidos. Ó, certo? Aí eu venho aqui, ó. Ó, eu venho nele aqui do lado, né?
Ó, remover. Quem que eu quero remover? Ah, eu quero remover o inglês. Toque em inglês, apaga, remover. Pronto, vai ficar em português, vai ficar com o idioma que tiver na primeira fila. Certo? Beleza. Salvei aqui, tudo já está pronto, né? Então temos aqui a questão da rede, tá? Rede móvel é o chip, que ele tem o leitor do chip, né? Se eu quiser colocar aqui, eu posso colocar o chip 4G aqui, certo? Algumas configurações de rede extra que eu posso colocar também por causa do chip, tá? Até configuração de VPN, se eu quiser fazer aqui. Mostrar seria o brilho, tá? Vou colocar aqui brilho dia, noite, vou colocar automático. Então o brilho vai ficar de acordo com a ambientação. Tema escuro, até prefiro, aqui no caso, né? Escolhi o fundo e tal, beleza. Configuração de som é das teclas, tá? Então aqui vocês podem mexer como vocês quiserem. Eu não mexi em praticamente nada, para não atrapalhar. Desculpem aqui, gente, geral. Aqui no caso, essa navegação aqui, ela não vem nativa. Ela vem assim, ó. Ela vem oculta, só vem as três aqui, tá? Ah, eu quero colocar a barra. Então aqui, ó, inferior, esquerda, direita, tá? Você escolhe como você desejar, certo? Tempo inativo, eu deixei por enquanto sem dormir. Porque assim, essa tela, para ela funcionar, o QuickBot dela, é diferente da SSGO. Então eu vou confirmar essa informação para depois passar isso para vocês. Então provavelmente eu tenho que fazer um jump, uma troca de fio. Eu tenho que inverter um fio ali para poder fazer o acionamento instantâneo. Luz do painel, aqui não tem sentido, então ignora. Configuração de navegação, deixa o Maps ou o Waze, como você quiser. Informação de satélite, tá tudo certo. Janela de suspensão aqui não mexe. Animação de arranque também não mexe. Aqui detalhe, ó, nível de bateria do carro. Posso mostrar aqui, ó, mostra, ó lá, 12 volts. Ou não quero. Então, esconde. Nível de bateria do telefone, que é o nívelzinho que vocês viram aqui. Configuração de saída de vídeo. Ah, essa tela tem saída de vídeo. Tem. Então tá aí, ó. Vocês podem configurar, pode configurar a resolução, ó, 720 linhas, tal, né, o aplicativo de saída de vídeo. Então, já tira aquela dúvida de vocês, né? Original. Isso daqui, original, eu tenho certeza que está ligado ao CAN bus, tá? Então, não tenho muito o que fazer aqui, porque meu carro não tem CAN bus, então não vai ter muito o que falar. Marcha ré. Câmera de ré, tá? Então, imagem espelhada, para esquerda e direita, deixa desligado. Sensor de estacionamento, linha guia de trajetória, direção da trajetória marcha ré, conforme vocês for mexer aqui, linha guia. Na parte da marcha ré, eu ainda vou falar mais detalhado, porque aqui eu vou colocar a câmera 360. Então, vou colocar as câmeras, a câmera frontal, a câmera lateral e traseira. Então, não vou falar muito aqui ainda, porque né, ainda vai ter mais coisa para falar. Linha guia, energia, tal. Aqui no caso da câmera, tem que ter um cuidado grande, tá? A câmera que eu uso aqui agora é a câmera da Lenovo, que ela é AHD 1080 linhas. Então ela fica nessa imagem aqui. É isso daí dela, tá? Se eu colocar ela em HD 30, olha o que acontece. É defeito de quem? Da câmera. A câmera não suporta a resolução, então tem que deixar em 25, tá? Beleza. Tudo mais aqui, né? Tudo certo. Voz aqui no caso é da questão do comando de voz, que você pode habilitar, se você quiser. O pessoal a gente já falou, né? Que é do idioma. Sistema. Aqui no sistema é um negócio importante. A primeira coisa a ser feita é a atualização do sistema. Onde você vai? Sistema, atualização de sistema, atualização online, Wi-Fi conectado, checa a versão. A minha já está atualizada, então não vai ter nada. Já está atualizado, certo? Tá aqui, vamos checar de novo aqui o aplicativo, né? Se o aplicativo não tem atualização, tá tudo certinho, tudo beleza, então tudo certo. O restante aqui não mexe, a não ser que você queira resetar o aparelho. Fábrica. Qual é a senha, Max? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso vai junto no manual. Opa!
Tem bastante recurso aqui, ó. Tecla do painel, idioma, equalização, backup, e-mail, configuração de logomarca, instalador. Você vê que tem bastante, ó, nome de parte de televisão. Tem uma cacetada de coisa aqui. Só sugiro aqui, ó, seleção da rádio. Coloque em América do Sul, tá? Restante não mexe. A não ser aqui, ó, seleção do microfone. O microfone, se você vai usar o microfone, você pode configurar o microfone aqui. Fora isso, nada. E aí, mais. O mais aqui é o aparelho, tá? É o Google mesmo, né? Então, ó, o armazenamento. Olha lá. 19 GB de 128. Posso liberar espaço se eu quiser aqui e tudo mais. O som, né? Que eu posso ajustar o volume, os volumes. Tela, privacidade, localização, senhas, tudo aqui. Aí aqui, ó, no sobre o dispositivo, olha que legal. Número da versão. Você já é um desenvolvedor. A tela já é, bom, no meu caso, já é desbloqueada. Então não preciso procurar lá o bendito do desenvolvedor. Software local aqui no caso, não vão mexer aqui, tá? Não mexam nisso, tá bom? E, ó, sistema, né, o idioma, tal, backup. Ó, vamos entrar aqui, ó. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se é a mesma senha. Ó, não é. Né? Você vê que engraçado que ele fala que eu já sou um desenvolvedor, mas a senha não entra. Depois eu vou descobrir a senha certinho, tá? Mas vocês viram que tem bastante coisa para usufruir da tela, né? Então, é isso, tá? Então temos uma tela completa, uma tela bem rápida. Não mostrei um detalhe aqui que é da navegação, que eu esqueci de mostrar para concluir. Que olha só, deixa eu colocar aqui com um tema escuro aqui só para finalizar. Deixa eu salvar aqui. Ó, então tá, vamos aqui, pegar o endereço aqui de exemplo, ó. Já foi. Tô na Wi-Fi, né? Então vamos desligar o Wi-Fi, vamos fazer um teste de propósito sem internet. Vamos fazer o mesmo teste. Vamos lá, vou fechar aqui. Porque depois, ah não, mas o Max estava na Wi-Fi, isso aqui. Então, bora fazer sem Wi-Fi. Ó, eu saí daqui, né? Saí. Deixa eu limpar a memória aqui, né? Deixa eu... Opa. A telinha de proteção que eu coloquei, né? Opa, vamos lá. Aqui, limpar a memória. Pronto, não tem mais nada. E, ó, vamos lá. Tô sem Wi-Fi, tô só no aparelho. Então vamos lá, vamos ver se ele vai achar aqui o endereço aqui, no caso, que eu joguei aqui, que é a loja de uma conhecida. Eu acredito que não, né? Porque vai estar no offline. Mas, ó, vamos pegar aqui que eu já conheço onde está a loja. Deixa eu ver aqui onde eu tô, né? Ó, tá até aqui, ó, tá até no endereço que eu tava aqui, ó. Ele apareceu, na verdade, né? Então tá aí, ó. Então, escolhendo o mapa, já vamos iniciar a rota aqui. Vai pedir internet, né? Porque não tá tô sem internet, mas beleza. Mas deu para ter uma noção de como ele se comporta, tá? Aqui no caso, como eu tô sem mapa offline, então ele não vai navegar, tá? Então tem que estar com o mapa offline baixado aqui. Mas é isso, gente. Então, uma telinha bem completinha para vocês poderem usar no carro de vocês, né? Depois eu vou fazer mais conteúdo sobre a tela, que em relação a logomarca, algumas configurações extras, tá? Mas aí tá um review bem completinho, bem detalhado para vocês poderem conhecer esse modelo. Beleza, gente? Obrigado pela força, obrigado por ter assistido e, claro, qualquer dúvida estamos à disposição.